Cunha. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindos aqui, bem-vindo ao Jornal da Líder. Boa tarde, Juninho, boa tarde a todos os ouvintes, é uma alegria estar aqui com vocês. Deputado, alegria toda nossa receber o senhor aqui no Jornal da Líder, nessa tarde de sexta-feira, o senhor que está acompanhado da vereadora municipal Joyce Alvarenga. Muito boa tarde, vereadora. Boa tarde, Josué, boa tarde, Daniel, Pedro, Ed. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Líder. Que bom. 12:09. Deputado, conforme eu disse, para nós é uma alegria muito grande receber o senhor hoje aqui no Jornal da Líder. E enquanto jornalista, enquanto radialista e, sobretudo, enquanto formiguense, né? Como cidadão formiguense, porque hoje o senhor está em Formiga para trazer mais uma verba, né? De R$500 mil, R$500 mil de reais para a nossa Santa Casa. Uma emenda individual, né? Então, a cidade de Formiga o acolhe, o recebe, né? Com muita alegria, em virtude dessa verba que o senhor está trazendo hoje. Eu que agradeço a oportunidade de prestar contas do nosso trabalho aqui na Líder FM. Quero também cumprimentar aqui o Pedro, o Daniel e o Ed, que nos acompanham. E dizer, Juninho, que eu tive a oportunidade nesse trabalho articulado aqui com a vereadora Joyce de abraçar uma causa importante para Formiga e para a nossa região. A recuperação da Santa Casa é um assunto que interessa a todos nós. Eu coloquei o ano passado R$300 mil, então entre o ano passado e este nós destinamos R$800 mil para o custeio da Santa Casa. Não é para inaugurar não é para entregar um equipamento, não é para inaugurar uma sala, um prédio. Nós estamos investindo no custeio para manter o funcionamento da Santa Casa. E ela tem hoje ainda, com a Covid, tem um déficit mensal de R$300 mil. É um desafio muito grande que toda a direção da Santa Casa atual está assumindo. E da nossa parte, como deputado federal que atua aqui na região, tenho que ajudar as boas iniciativas. E sem dúvida nenhuma, a recuperação da Santa Casa é algo que interessa a todos nós. Deputado, o senhor já está no seu quinto mandato consecutivo. Inclusive, o senhor é de pertinho aqui, né? O senhor teve toda a sua infância aqui na vizinha cidade de Boa Esperança, no sul de Minas. Exatamente. E eu sempre digo, deputado, com o avanço da tecnologia, né? Os meios de comunicação, novos meios de comunicação, mas eu sempre digo que o rádio, não sou eu quem falo isso, eu apenas, né? Através de pesquisas, né? Principalmente na pandemia, o rádio teve aí a sua audiência em 20% a mais aumentada, né? Na pandemia, e o rádio ainda é um meio de comunicação imediato, forte, preciso, chega aonde ainda muitos meios de comunicação ainda não chegam. Por isso a importância, né, do senhor hoje aqui no Jornal da Líder para falar com o seu povo, para transmitir à população, né, essa verba e outras mais que o senhor já trouxe para a Formiga. São mais de R$3,5 milhões de reais. Posso até lhe ajudar se o senhor não tiver de cabeça aí. Eu gostaria que o senhor elencasse até hoje, né, o que o senhor trouxe para a Formiga. Veja bem, nosso desafio é sempre, como deputado federal, eu falo sempre isso, é você ter um olhar nacional, ou seja, você precisa estar em Brasília votando assuntos que interessam a comunidade em geral. Então, estar atento lá é fundamental. Mas também não adianta nada se você estiver lá discutindo temas nacionais sem ter nenhuma incidência dessas ações localmente. E eu tenho buscado, então, fazer este equilíbrio entre discutir temas nacionais que interessam o nosso povo, a nossa gente, de repercussão geral, e discutir assuntos de repercussão local. As ações nossas aqui, eu acho que a Joyce depois poderia precisar melhor, porque são várias. Mas a mais importante, eu queria concentrar nessa ideia atual nossa, que é continuar apoiando a recuperação da Santa Casa. Esse é o nosso objetivo principal neste momento. Tenho discutido outros assuntos que interessam a nossa região, como, por exemplo, essa medida provisória que autorizou a venda do sistema Eletrobras. Isso tem uma incidência direta no cotidiano da nossa região e do Brasil inteiro, porque nós pegamos um ativo que era o sistema Eletrobras, um ativo de geração de energia elétrica, que já está amortizado, ou seja, o cidadão brasileiro já pagou por aquele investimento
e com a venda nós vamos ter que pagar de novo. Ou seja, vamos fazer a conta de energia subir ainda mais. Daniel, só um minutinho, deputado, só eu não posso deixar isso, né, passar em branco aqui. O senhor está trazendo hoje R$500.000. No ano passado, o senhor destinou outros 300 mil também para o custeio à Santa Casa, já pagos, inclusive através da emenda individual, né? Também aqui, conforme eu disse, foram mais de 3,5 milhões de reais, sendo 1.300.000 apoio à construção do Centro de Artes e Esportes Unificados, né, antes denominada Praça de Esportes e Cultura, R$1.400.000 com atuação junto ao Ministério da Saúde para a construção da UPA 24 horas, R$200.000 destinação de recursos para a reforma e revitalização da Praça do Cruzeiro e também da Praça Padre Clemente, R$689.000 apoio à construção da quadra coberta da Escola Municipal Florencio Rodrigues Nunes e a cobertura da quadra da Escola Municipal Angelita Gomes Pereira, R$26.000 na entrega de um veículo 0 km para o Conselho Tutelar aqui em Formiga e, além disso, apoio ao projeto de construção de 828 casas por meio do programa Minha Casa Minha Vida e empenho para garantir recursos para obras de pavimentação de ruas do bairro Bela Vista. São muitas ações, né, Daniel? Porque como eu estou no meu 5º mandato, aí você tem um tempo de estar atuando no local, né? Eu fico feliz de poder ter tido bons parceiros aqui no município de Formiga. Feliz nós ficamos, né, por ter tão perto da gente uma pessoa que trabalha, né, que defende aqui a nossa região. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: há 5 mandatos já como, né, aí deputado. O senhor começou a carreira política em Boa Esperança? Conta pra gente. Como é que foi o começo da carreira política do senhor? Na verdade, eu morei numa comunidade religiosa. Eu tive a oportunidade de vir aqui em Formiga algumas vezes, inclusive para participar de encontros de evangelização da Igreja Católica. Logo que eu deixei a comunidade, eu depois, 2, 3 anos depois, já era candidato a deputado federal. Então, foi realmente um movimento muito, eu diria, precoce. Na medida em que eu fui eleito com 26 anos a primeira vez e fui o deputado federal mais jovem de Minas Gerais e o 4º mais jovem do Brasil. É uma experiência desafiadora. O Congresso Nacional é um espaço múltiplo, de múltiplas representações, e você se encontrar ali, conseguir defender a sua opinião, a sua ideia, e também fazer com que esse mandato tenha uma incidência na região que você atua, num estado tão grande como o nosso de Minas Gerais, foi uma tarefa que me desafiou bastante. E conseguindo então aí ser reeleito já por 5 vezes. Deputado, como é que o senhor tem visto? Olha, porque a gente acompanha de longe, né? A gente está sempre acompanhando a mídia, sempre tentando se antenar cada vez mais. Como é que o senhor tem acompanhado de perto aí a situação da pandemia aqui no nosso país? É um desafio grande, porque virou um salve-se quem puder, né? Na verdade, o governo federal foi omisso, na medida em que não coordenou o processo nacional de enfrentamento à pandemia. Cada prefeito fez o que pôde, da forma que achou mais adequada, cada governador fez o que pôde, da forma que achou mais adequada, e nós não tivemos um protocolo nacional de enfrentamento à pandemia. Protocolo de tratamento do cidadão, protocolo de distanciamento social, e nós não tivemos um protocolo nacional de imunização. Aliás, o nosso calendário de imunização, de vacinação, ainda é lento. Nós poderíamos estar muito mais avançados se a gente tivesse tido um Ministério da Saúde que se preocupasse em comprar as vacinas ainda em 2019. Na verdade, 2020. Na verdade, esse atraso significou esse momento que nós estamos vivendo ainda de gente. O país não está vacinado ainda. Boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde também, minha colega, vereadora Joyce, com quem eu tenho grande estima. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, sobre a votação da LDO, que foi votada recentemente, o partido do senhor orientou, melhor dizendo, para votar contra a LDO, e dentro da LDO tinha um jabuti de todo tamanho, que era o fundão eleitoral. O senhor votou não, correto? E a pergunta que eu faço, não em cima da LDO em si, mas em cima do fundão. Vários parlamentares do partido do senhor, Partido dos Trabalhadores, são a favor manifestadamente do fundão.
Qual que é a posição do senhor em cima desse fundão? Acha que é necessário? Acha que é necessário, mas é muito alto? E caso seja contrário, se o senhor, mesmo tendo direito, não usará em 2022? Não, a democracia tem um custo. Você fazer com que as informações sobre os candidatos cheguem é fundamental. Garantir um sistema em que, independentemente da renda da pessoa, da sua origem social, todos os candidatos tenham condições de fazer com que a sua ideia chegue até o eleitor, é fundamental. Então, algum fundo eleitoral é necessário para a sobrevivência da democracia. O que eu defendo é que a gente tem que, de uma vez por todas, abolir o financiamento privado. Porque nós não podemos deixar o privado influenciar nos rumos do país. O interesse público precisa ser garantido. Se você deixa os interesses econômicos patrocinarem, porque as pessoas vão chegar lá de qualquer forma, de um jeito ou de outro. Se a gente deixa o interesse econômico prevalecer e eles vão financiar os deputados e os senadores, quando chegar lá eles vão defender os interesses destes que os financiaram. É assim que o jogo funciona. Se a gente tiver um sistema que seja equilibrado e garanta direito, porque na Constituição diz que todos têm o direito de votar e ser votado. Mas o direito de ser votado depende. Porque se a pessoa, se o eleitor não tem informação sobre você, esse direito está turvado. Nós precisamos garantir isso. O fundo eleitoral é uma forma de garantir isso. Nós votamos contra porque discordamos do valor e também porque eles estavam retirando recursos, muitos recursos, da saúde e da educação. Nós temos problema de custeio hoje, no orçamento de 2021, para o funcionamento dos institutos federais e das universidades. Aqui em Formiga mesmo tem um campus. Se a gente não pensar o orçamento como uma peça fundamental para garantir a prestação de serviço público de qualidade, nós estaremos fadados ao insucesso. Como essa peça da LDO foi uma lei de diretrizes orçamentárias, ela era, na nossa opinião, era uma peça ruim porque ela retirava recursos da saúde e da educação, por causa dessa emenda constitucional 95, nós votamos contra. Sim, e nesse sentido muitos dizem que apesar de se tirar os recursos privados, que a força dos lobbies são tão grande que não faz diferença ter financiamento privado ou não, que o lobby continua forte mesmo sendo proibido no Brasil. Outra coisa, nessa questão do fundo sustentar uma pluralidade de candidaturas, uma crítica muito forte que se tem é que apesar de, teoricamente, dar uma pulverizada no número de candidatos, esses recursos são concentrados nos caciques dos partidos. Então, de nada auxilia para que o povo, como foi sustentado, ele chegue a candidatar, ter o direito de votar e ser votado, porque os recursos, sem sombra de dúvidas, em 90% dos casos, vão para quem já é deputado. E quem está começando agora pega uma mixaria, e isso acontece municipal, estadual e federal. O senhor acha que precisa de uma reforma também nesse sentido, dentro da distribuição dos partidos, porque aí sim a pluralidade estaria preservada? Uma boa ideia é essa, de você influenciar as decisões dentro dos partidos, garantir essa pluralidade de financiamento. Inclusive nessa proposta que nós estamos, que está tramitando agora no Senado Federal, nós votamos na Câmara, que é a PEC que retorna com a questão de coligações. Dentro dos itens lá é que, ao votarem mulheres e votarem negros, sejam dobrados, mulheres, o valor referente a este voto conte em dobro para a composição do fundo eleitoral e do fundo partidário. São formas que você tem de induzir para fazer com que os partidos investam mais em mulheres, porque a representação feminina no parlamento ainda é baixa. Muito baixa, né? Em todos os parlamentos, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais e na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E também para a gente garantir que os negros também possam ter espaços de melhor representação no Congresso Nacional. Deputado, o senhor
é um defensor ferrenho da cota 762. Estamos aí vendo já há longos anos, né, arrastando aí essa história, esse imbróglio. Deputado, o que falta para que, inclusive o senhor esteve com a ministra Carmen Lúcia para tratar do assunto, inclusive, né, de Peixoto também. Poxa, deputado, o que falta para que se resolva essa novela de uma vez por todos? Nós precisamos garantir o uso múltiplo das águas. Aliás, esse é tão antigo que em 1997, a Lei Nacional, a Política Nacional de Recursos Hídricos, uma lei de 97, já garantia o uso múltiplo. No entanto, na nossa região a gente não tem esse direito assegurado. Nesse último período, a variação da cota está da 762 para baixo. Nós estamos passando um momento crítico. Na minha opinião, é por falta de planejamento, porque as térmicas estão ligadas agora. Nós todos já estamos pagando a conta de energia mais cara e, no entanto, nós não temos água. Essas térmicas, então, poderiam ter sido ligadas no período chuvoso para a gente encher o reservatório e aí sim fazer a variação da 768 para 762 e garantir o uso múltiplo das águas. Infelizmente não foi feito isso e nós estamos pagando a conta duas vezes. Nós, essa região do Lago de Furnas e de Peixoto. Por quê? Porque nós estamos pagando a conta de energia mais cara e estamos pagando porque os nossos negócios múltiplos que existem no entorno do reservatório, que é a questão do turismo, da agricultura, da piscicultura, ficam os negócios todos dessa nossa região, do turismo, comprometidos. Por isso eu digo que a gente paga duas vezes. Na minha opinião, tem duas saídas. Eu apresentei um projeto de lei para criar um comitê gestor e este comitê gestor pluriparticipativo, com participação paritária de entes do governo e da sociedade civil do entorno do reservatório. Este comitê vai aprovar a vazão do reservatório. Entendi. E ele vai aprovar, na nossa opinião, ele deveria aprovar todos os empreendimentos ao redor do reservatório. Ou existe uma outra alternativa que nós estamos trabalhando, que é exatamente fazer valer a emenda constitucional que tombou o Lago de Furnas como um patrimônio e o Lago de Peixoto como um patrimônio de Minas Gerais. Esse tombamento, ele está sendo questionado pelo governo Bolsonaro na Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos oportunidade, então, como você falou aqui, de despachar um memorando com a ministra Carmen Lúcia, mostrando para ela todos os fundamentos que justificam o tombamento do reservatório de Furnas, do Lago de Furnas e do Lago de Peixoto, dizendo que o Estado de Minas Gerais tem sim competência para fazer esse tombamento. A prevalecer o tombamento, a Agência Nacional de Águas e a ANEEL terão a obrigação de garantir o espelho d'água na 762 e na 663 no Lago de Peixoto. Então nós estamos nessa fase dessa disputa, um projeto de lei no Congresso Nacional e uma ação do presidente Bolsonaro contra o tombamento protocolado no Supremo Tribunal Federal, e nós estamos agora esperando o resultado da Justiça também. Conforme eu falei no início da edição, né, o deputado está acompanhado da vereadora Joyce Alvarenga. Vereadora, quanta alegria hoje para a nossa cidade, né, aqui principalmente para nós do Jornal da Líder, né, e conforme eu disse, formiguenses também, receber o deputado Odair Cunha, né, com essa importante verba, né, que fará uma diferença ali na vida da Santa Casa, e outras tantas, né, que ele já trouxe aqui para a Formiga, conforme eu pude listar aqui no início do jornal. Bom, José, primeiramente eu gostaria de agradecer o Jean Mendonça, o Felipe, que nos recebeu com tanto carinho, né, na entrada. Gratidão aí pela oportunidade de vir com o Odair aqui, para que a cidade possa conhecer ainda mais o trabalho que ele vem realizando em prol do município de Formiga. Eu conheci o Odair em 2005, portanto 3 anos depois, né, que ele foi eleito. E desde aquele momento, Daniel, de 2005, na época do prefeito Luiz Veloso, né, que era do mesmo partido que eu e o Odair, do PT, de 2005 para cá não teve um único ano que o Odair não enviou algum recurso para cá ou teve alguma atuação política em prol de algum benefício para a cidade, né?
e sempre atuando nessa parceria junto comigo. Na época eu era da Secretaria, né, de Assistência Social, Desenvolvimento Humano, trabalhava muitas questões das minorias, né, o direito das mulheres, o direito dos negros, os direitos das populações que de alguma forma são excluídas, né, na sociedade. O Odaí sempre levantou essas bandeiras comigo, apoiando e dando incentivo. E aí, nos últimos 2 anos, quando a Santa Casa, após a última intervenção, passa por essa mudança de gestão e a Miriam, né, Coelho, assume a Santa Casa, a gestão da Santa Casa, indicada pelo Poder Judiciário. E convido o Marcos Caetano, que é um funcionário de mais de 20 anos da Santa Casa, para assumir esse desafio com ela, que é um excelente profissional, uma pessoa muito competente, que entende também muito da Santa Casa. Então, foi uma união perfeita, né? Porque a Miriam, uma excelente gestora, ela iniciou a sua trajetória junto com o SUS, com o nascimento do SUS, e o Marcos, que conhecia profundamente os problemas estruturais da Santa Casa. Essa parceria foi tão perfeita que eu falo assim, quando a gente chega na Santa Casa, a gente fica maravilhado agora com a atual situação da Santa Casa, né? Realmente agora é um hospital de excelência, né? Está caminhando para ser um hospital de referência na região centro-oeste, inclusive, né? Sobretudo agora com a habilitação, né, da cirurgia cardiovascular, exatamente. E daí eu, então, sentei com o Odaí Cunha e falei, olha, Odaí, agora a gente precisa mudar o foco na cidade. Agora, né, tudo que você fez até hoje na educação, na infraestrutura, foi muito importante, mas precisamos olhar para a Santa Casa, porque, de fato, se essa gestão, que é tão competente, não tiver apoio financeiro, vai ficar uma situação muito complicada. E ele assumiu esse desafio, né? Então, o compromisso dele é realmente, assim, enviar emendas parlamentares individuais todos os anos para a nossa Santa Casa, né? O ano passado 300 mil, esse ano 500 mil, e recursos que geralmente os deputados não gostam de enviar, né? Que é recurso para custeio. Geralmente um deputado, ele quer inaugurar uma obra, exatamente, né? Recurso de capital, né? Ele quer inaugurar um novo centro, ele quer inaugurar uma ala nova do hospital. Não, o Odaí entendeu que em Formiga, a necessidade do povo formiguense em relação à Santa Casa é manter o serviço hospitalar. É manter o UTI funcionando, é manter o UTI neonatal funcionando, é manter a maternidade funcionando, que já esteve quase fechando algum tempo atrás, vocês lembram disso, né? É manter os 110 leitos funcionando em prol da população, não só de Formiga, como dos 7 municípios que dependem da nossa cidade, né? Que dependem da Santa Casa. O Odaí aceitou esse desafio e tem feito esse excelente trabalho em prol da Santa Casa, que não se resume, né, eu queria frisar, só a questão da indicação de recursos financeiros. Se resume também ao apoio político dele. A força política dele no Congresso, já que ele está lá há 5 mandatos e tem um trâmite muito importante nos ministérios, para que possa, né, com essa força política, favorecer a cidade de Formiga, a Santa Casa de Formiga, o povo de Formiga e a nossa região. Perfeito. Vereadora, um assunto em pauta, né, muito forte aqui na nossa região, aqui também, é a BR-354. A gente vê, né? A gente vê uma luta ferrenha, né, a respeito aí de melhorias. Então a gente aproveitar a presença do deputado, já fazer esse pedido também aqui para o senhor, para que possa se inteirar mais também, se já não faz, para que possa trazer esse apoio também aqui para essa BR-354 que vem ceifando vidas, viu, deputado? Daniel, excelente lembrança a sua, até porque o Odaí participaria com a gente da audiência que foi proposta, né, pelo companheiro também de bancada, vereador de Câmara, aliás, o vereador Marcelo Fernandes, né, é uma pauta defendida pelo vereador Marcelo Fernandes. Ele conseguiu fazer uma audiência pública extraordinária, né, reuniu diversas lideranças aqui da região, e o Odaí, inclusive, por incompatibilidade de agenda, ele não esteve presente, né? Mas eu cheguei a falar com o Odaí, ele se comprometeu, acho que ele pode falar até com mais propriedade, até porque é tema que ele vem trabalhando na região, em outros municípios que passam por esse mesmo problema, né? Mas aqui em Formiga a gente realmente, né, a partir dessa demanda colocada pelo vereador Marcelo Fernandes, a nossa Câmara abraçou essa ideia e tem lutado para que a gente possa conseguir obras, né, de duplicação, de melhoramento da BR-354. E aqui eu aproveito para endossar o pleito. Eu acho que é um pleito muito importante porque aquela BR é muito movimentada. Então, se a gente pegar daqui até a Fernão Dias, que é duplicada,
deve ser um dos pedaços mais críticos do estado, considerando o movimento e pela importância que tem e o nível do asfalto. Quando não tem muito buraco, falar a verdade, daqui até Candeias mais ou menos não tem tanto buraco assim, mas não tem lugar de ultrapassagem. O alto fluxo de caminhões, de carga, que por causa do polo de cal e cimento aqui de Arcos e Formiga Pains, então o fluxo é altíssimo. A gente tem propriedade pro lado de lá, e quando vai lá, você pega uma carreta aqui, você vai andar 30 quilômetros, 100 quilômetros atrás de uma carreta, não tem jeito de mudar, e quando chove, todo dia pode escutar que vai passar, infelizmente, uma ambulância, um corpo de bombeiro pro lado de lá por causa de acidente. Então, acho importante e que bom que o senhor apoie também essa ideia. Eu tenho cobrado do governo federal um cronograma da recuperação dessa rodovia. Eu a uso também quando vou para Boa Esperança, ou mesmo de 6 em 6 meses mais ou menos, eu vou para Brasília de carro e volto de carro com a família e vou para Boa Esperança. Então o caminho meu é exatamente pegar a 354 antes ainda de Arcos, e uso essa rodovia, sei da situação difícil dela e tenho recebido muitas reclamações de atores políticos também, de outros municípios que estão atendidos por essa rodovia, de forma que eu reforço o coro de vocês aqui no sentido de, e já tenho feito gestões junto ao ministro da infraestrutura para garantir que ela entre no cronograma de recuperação de rodovias do governo federal. Deputado, Juninho, nós também estamos com um problema em Formiga, um problema seríssimo. Sabemos e a sua esfera federal, mas também não deixa de ser um problema aqui do nosso estado. Nós estamos com um problema na Supram, não é isso? Onde um projeto para que possa aqui em Formiga a construção de uma barragem, né? O senhor deve ter visto o centro da cidade, o rio, a malha, a água praticamente não existe, né? E essa barragem já está, a verba liberada, a vereadora pode me corrigir se estiver errado, né? E me perdoem, né? O senhor tem aí uma importância muito grande para a Formiga, já nos ajudou, né, em vários aspectos, mas parece que falta um apoio político, parece que falta algo desse sentido a ser feito lá naquele órgão, né? Porque o que acontece? Esse dinheiro, segundo, já está depositado, a obra foi orçada num valor, já não vai dar para fazer mais, porque a gente sabe, é notório que tudo subiu. E o que acontece? Corremos o risco até mesmo de perder essa verba, né, por entraves, né, por essa demora. Burocracia. Parece que tem um gargalo de local também, sim, né? Sim, Algo que o deputado possa talvez se comprometer em pelo menos estar olhando aqui pela nossa cidade. Eu vou acompanhar o assunto, pelo que você me falou, um problema de licenciamento ambiental na Supram. Eu acho que a Joyce pode falar para nós, né? Isso. A Câmara Municipal, né, autorizou o Poder Executivo a contratar crédito, se não me falhe bem a memória, acho que foi em 2018, né, para a construção da barragem, porque aqui em Formiga, Odair, Formiga é uma cidade que tem muitos morros, né, então no período de estiagem, os bairros localizados nesse morro sofrem com o problema da seca e logo falta d'água, né. E também, para se ter uma ideia, para dar conta do fornecimento de água na cidade, essa cidade ela é toda, ela conta com muitos postos artesianos, né, para somar os reservatórios de água maiores. Então, a saída encontrada, de fato, é essa barragem de captação de água, né, que vai garantir que no período de estiagem, Formiga tem um bom reservatório para não passar pela falta d'água. Então, ela é extremamente importante para nós, né? Esse projeto é muito importante para o município. O mais difícil que a gente achava que seria, que era o recurso financeiro, que é uma obra de no mínimo 10 milhões, isso já foi garantido, né? Já tem o recurso. Os projetos já foram feitos, né? Inclusive projetos importantes, como por exemplo o projeto de impacto de vizinhança, todos aqueles projetos que são exigidos em obras com potencial de risco, tal como é a barragem, já foram feitos, de modo que agora realmente a questão encontra-se na Suplam para que seja liberado, né, a autorização, o laudo ambiental, e que possa então dar início às obras. Então, de fato, acho que o apoio político vai ser muito importante. Eu não havia passado essa pauta ainda para o Odair, né? Ela surge agora aqui. Que bom que você traz essa pauta, Daniel, viu?
porque aí eu vou passar a documentação para o Odair, né? Vou também fazer contato com o prefeito Eugênio, até para atualizar como que está essa situação, e te passo tudo, e eu tenho certeza assim, que o apoio do Odair também nesse sentido vai ser muito importante para nossa cidade. Deputado já por 5 mandatos, lembrando que o deputado federal, ele é formado em Direito e foi eleito em 2002 com 34.846 votos, foi reeleito em 2006 com 87.100 votos, em 2010 com 165.644 votos, em 2014 com 201.782 votos e em 2018 com 87.891 votos. Bom de voto, hein, deputado? Trabalhando, né? É uma luta. Deputado, o senhor também, o senhor participou, né, de perto do governador Pimentel. O senhor foi secretário de Estado, né, lá do Segov, né, secretário de Estado do governo, uma das mais importantes, né, Secretaria de Administração Estadual. Gostaria que o senhor falasse dessa experiência que o senhor esteve por 3 anos. A experiência de estar no executivo sempre é boa, porque você vê coisas acontecendo. Agora, é claro, no parlamento você trabalha no nível de elaboração de leis, de ideias, de projetos, né? De definições mais gerais. No executivo você tem condição de ver as coisas acontecendo no seu cotidiano. Foi uma experiência positiva. É claro que nós assumimos um governo numa situação muito difícil, com um déficit de 7 bilhões de reais, um cerco jurídico e econômico pesado sobre o estado de Minas Gerais, mas eu digo que nós buscamos, no tempo que estivemos lá, fazer as escolhas certas para cuidar das pessoas. Então, eu julgo que foi uma experiência muito positiva. Deputado, mas mudando um pouquinho de assunto, 2 coisinhas. Primeiro, um pleito que é muito recorrente aqui também em Formigas, não sei se seria possível o senhor dar uma atenção sobre, a questão da linha férrea, né? Que atrapalha demais. Várias cidades já conseguiram tirar aqui na região, o Campo Belo mesmo tirou, e Formiga, talvez por falta de força política, a gente brinca que Formiga nunca conseguiu eleger, 30 anos não consegue eleger um deputado. E Campo Belo, por exemplo, tem 2 deputados, e eles tiraram com a maior facilidade do mundo essa linha daqui. E Formiga, pelo tamanho e sua relevância, talvez mereça um olhar também, porque a prefeitura sozinha, acredito eu que ela não vai ter essa força. Então esse seria um pleito. A segunda coisa, sobre as coligações eleitorais, eu queria que o senhor falasse rapidamente o que o senhor acha. O senhor acha positivo, porque há pouco tempo atrás, 15 partidos que votaram contra, para acabar, viraram de folha agora e votaram a favor. Então, é até estranho, mas mostra que o Brasil, o ciclo do Brasil é muito curto. Então, de 4 anos muda totalmente a ideia. O que o senhor acha dessa questão? De um lado, alguns falam que é bom porque dá oportunidade para os partidos pequenos que não têm legenda, mas de outros falam que criticam que essa questão é puramente eleitoral e atrapalha os conteúdos pragmáticos, né? Os programáticos. Questão de programa mesmo, de ideia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, Pedro, sobre a questão da linha férrea, eu acho que é importante que a gente cuide. Ao chegar aqui na rádio, tive a oportunidade de revisitar esse assunto, porque a linha realmente corta a cidade no meio e traz um transtorno, e isso precisa ser compreendido. Eu entendo que isso nós temos que aproveitar o momento de renovação da concessão dessas ferrovias. Perfeito. E colocar como contrapartida para a renovação das concessões a retirada dos trechos urbanos. É o que nós estamos defendendo lá, inclusive não só retirada de trechos urbanos aqui, como de Formiga, mas de outros municípios. Eu entendo que aí nós temos uma solução na renovação da concessão. Pelo menos uma carta na manga, né? E exigir essas obras de retirada e fazer os contornos. Do ponto de vista que você falou, Pedro, das coligações, nós fizemos um acordo político do mal menor, na minha opinião. Porque havia um movimento forte no Congresso Nacional para votar o sistema distritão, né?
o Distritão, para todo mundo que nos acompanha aqui compreender melhor, muda o sistema de eleição, ao invés de você ser eleito pelo sistema proporcional, ou seja, você pega os votos de todo mundo, divide pelo número de cadeiras, chega a um coeficiente, e a cada vez que você chegar neste número, você faz uma cadeira. Então, o voto de todo mundo daquele partido conta. Nós íamos passar para um voto majoritário. Ou seja, no caso de Minas Gerais, os 53 mais votados teriam assento na cadeira do Poder Legislativo. Não seria um sistema proporcional. Nós entendemos que no sistema proporcional há mais participação. No sistema proporcional você tem mais pluralidade. As pessoas têm condições de se identificarem mais com programas e projetos. Nós optamos então por apoiar a volta da coligação na Câmara dos Deputados, porque se aprovássemos o sistema majoritário, na nossa opinião, seria um desastre para a democracia, porque você teria 513 partidos, que cada um seria dono do seu mandato. Já temos muitos, né? Já temos muitos partidos. E agora esse assunto ainda está no Senado Federal. Pode ser que o Senado não avance com o tema. E o presidente Pacheco, desculpe cortar a vossa fala, disse que o Senado tende a rejeitar. Então, se eles fizerem isso, eu acho que estão fazendo um bem para o Brasil. Concordo com o senhor. Recebendo aqui no Jornal da Líder hoje, deputado federal, que vem aí ajudando a cidade de Formiga já há muitos mandatos, junto com a Joyce também, que está sempre aqui no Jornal da Líder, trazendo as novidades e as boas novas. Deputado, a gente já está caminhando para o final, né? A gente sabe dos compromissos do senhor. Eu já endosso e agradeço a presença e tudo que tem feito por Formiga. O senhor continue nos ajudando. E uma pergunta que a gente faz para todos aqueles que têm cargos eletivos aqui na nossa cidade. Aproveitando a sua presença, nós sabemos que então o 5º mandato, uma pessoa conhecida, já foi secretário, tem aí uma base política muito grande no sul de Minas, no centro-oeste, em todo o estado de Minas. Próximas eleições para 2022. O deputado Odair será novamente candidato a deputado federal ou irá tentar aí uma vaga talvez aí no governo de Minas, talvez ao Senado? Qual é aí a boa nova do deputado? Não, é sempre eu digo que tempo de eleição é tempo de colheita. Se você faz um trabalho anterior, se dedica, se aplica, busca representar bem os seus eleitores, você tem condições de voltar. E dizia o Zé Alencar, de saudosa memória, nosso ex-vice-presidente da República, ele dizia o seguinte, que o mais importante na vida é poder voltar. Então a gente vai abrindo portas. Quando chega o período eleitoral, se for o caso, você pode voltar porque você cultivou um trabalho sério ao longo do período. Eu prefiro dizer se eu serei ou não candidato o ano que vem. Sim. Porque é o tempo de a gente decidir as coisas sobre eleição. Mas eu não tenho pretensão de disputar outro cargo que não seja deputado federal para o próximo período. Eu já descartaria a hipótese de ser candidato ao Senado, ser candidato ao governo. Nós, no Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, estamos noutra construção política nesse momento e estamos trabalhando a partir desta realidade. De forma que sobre se eu serei ou não candidato a deputado, eu vou discutir isso com os meus companheiros o ano que vem. Ok. Deputado federal Odair Cunha, conforme o Daniel falou, sabemos da agenda, né, do senhor, agradecemos por ter aberto um espaço na agenda do senhor para vir falar conosco aqui, com os nossos ouvintes, né, no Jornal da Líder dessa sexta-feira. Agradeço a vinda do senhor aqui, Joyce Alvarenga, né, acompanhando o deputado federal Odair Cunha, e volte quantas vezes o senhor quiser, que de preferência que seja dessa maneira, trazendo verba sempre, né, deputado? Não, eu quero agradecer aqui a oportunidade, cumprimentar o Ed, o Daniel, o Pedro, você, Juninho, minha companheira de partido, a Joyce, nossa vereadora aqui. Eu quero agradecer também o Jaime e o Felipe pela acolhida aqui na rádio, para a gente ter a oportunidade de prestar contas um pouco do nosso trabalho. Fica aqui o nosso compromisso de continuar trabalhando por Formiga. Anotei a questão que nós levantamos aqui, tanto essa questão da Supran, para a gente acompanhar isso de perto lá, como da questão da 354, como nós vamos acompanhar e continuar abraçando a causa da Santa Casa. Ela é importante para a Formiga, é importante para a nossa região e nós vamos fazer a nossa parte para ajudar e a fazer com que a Santa Casa continue
melhorando cada vez mais. Vereadora Joyce Alvarenga, muito obrigado, viu, pela presença, pela vinda aqui hoje no Jornal da Líder mais uma vez. Isso, eu quero agradecê-los, né? Vocês sempre são tão carinhosos e acolhedores comigo, gratidão, né? A Líder, o Jornal da Líder. Também entregar meu abraço fraterno e carinhoso a cada ouvinte da Líder, né? Contem com o mandato coletivo da vereadora Joyce Alvarenga, com o mandato do deputado federal Odair Cunha. Estamos aí para receber, né, sugestões, reivindicações. Estou na Câmara todos os dias, né? Eu gosto de frisar isso, porque muitas pessoas falam assim, o vereador vai só na segunda-feira votar projeto. Não, o vereador trabalha todos os dias, né? A vereadora Joyce Alvarenga está na Câmara todos os dias. Se chegar lá de 1 às 18 horas, eu estou lá, minha assessora Maria Vitória Ramos fica lá o dia todo. E quando eu não estou lá, é porque eu estou em alguma fiscalização, em alguma diligência nas ruas, né, nos bairros, nas comunidades. Porque a gente também tem que estar próximo das pessoas, próximo da população, ouvindo as demandas, né, as reivindicações. Eu falo assim, eu gosto de sentir o cheiro das pessoas, eu gosto de estar perto, né? A gente está em pandemia, mas assim, a gente tem que estar perto, porque a gente tem que ver que o povo está passando por um momento muito difícil, né? O povo está sofrendo, está passando por momentos difíceis, né? O Brasil está aí, já falei isso na última vez que eu estive aqui, com 69 milhões de pessoas vivendo na pobreza e na extrema pobreza. Formiga não é uma ilha, então nós temos pessoas passando muitas dificuldades aqui na cidade, e eu penso que a gente tem que usar a política sobretudo para os mais pobres, para essas pessoas. Então contem com o nosso mandato, estou lá à disposição, é só nos procurar. Gratidão. Recebemos aqui no Jornal da Líder a vereadora Joyce Alvarenga, acompanhando o deputado federal Odair Cunha.